A Paulista está vivendo a maior transformação imobiliária dos últimos anos e quase ninguém percebeu. Vem comigo para entender isso. Nos últimos anos, morar em São Paulo deixou de ser só escolher um ponto no mapa. Para muita gente, principalmente quem vive uma rotina acelerada, trabalha longas horas e se desloca constantemente e tenta equilibrar produtividade com bem-estar, decidir onde morar virou quase um projeto estratégico. E, curiosamente, numa cidade tão grande e tão diversa, são poucos os lugares que realmente conseguem acompanhar o ritmo de quem vive desse jeito. A maioria dos bairros entrega só uma parte da equação, nunca tudo. Alguns têm conveniência, só que não tem segurança. Outros têm segurança, só que não tem vida cultural. Tem bairro que até tem vida cultural, só que não oferece estrutura moderna. E tem aqueles que oferecem estrutura, só que não tem fluxo, movimento, serviços ou aquela energia urbana que deixa a rotina mais leve. A cidade entrega várias peças, só que raramente o quebra-cabeças completa. E é aí que a Avenida Paulista se destaca. A região sempre foi um marco cultural, econômico e simbólico, só que nos últimos anos ela assumiu um papel ainda maior. Virou um microcosmo urbano, quase uma cidade dentro da cidade. E quem já trabalhou ali sabe exatamente o que isso significa. Eu mesmo vivi isso durante anos, trabalhando em diferentes empresas da região e sentindo no dia a dia o ritmo daquele lugar. Era sempre a mesma sensação, tudo acontecia ali. A energia, o movimento, as pessoas, o fluxo constante e, em torno, uma vida cultural vibrante, com museus, centros culturais, livrarias, cafés que viravam ponto de encontro, restaurantes, serviços, empresas de todos os tipos, ou seja, uma rotina que começa cedo e ia longe. É uma região que não dorme, só que, ao mesmo tempo, entrega segurança e estrutura para quem circula. Só que existe um ponto pouco falado. Apesar de toda essa vitalidade, o eixo paulista quase não tinha empreendimentos novos. Quem sempre quis morar ali acabava ficando entre duas escolhas difíceis. Primeiro, abrir mão da estrutura moderna por causa da localização, ou segundo, abrir mão da localização para ter um prédio moderno. Era como se o estilo de vida que a Paulista oferece não pudesse ser vivido de forma completa dentro de casa, e isso afastou muita gente ao longo dos anos. Só que agora esse cenário está mudando, e mudando rápido. A região passou décadas por um estoque imobiliário praticamente congelado, enquanto São Paulo inteira evoluía em tecnologia, arquitetura e forma de viver. E quando finalmente surgem prédios novos por ali, eles não chegam só como uma alternativa, eles chegam como um marco. Eles sinalizam que a região entendeu o novo comportamento de quem vive e trabalha ali. Hoje, quem mora na Paulista não está só perto de tudo, está dentro de um ecossistema completo, onde trabalho, cultura, vida social e descanso coexistem num raio muito curto. E essa transformação conversa diretamente com o perfil das pessoas que frequentam a região. Profissionais de alta performance, gente que vive decisões importantes o dia inteiro, que busca praticidade, silêncio, conforto e previsibilidade. Pessoas que não querem perder horas no trânsito, que valorizam o tempo, que priorizam ambientes bem resolvidos. E quando esse público descobre que agora existem prédios novos na Paulista, modernos, completos, funcionais, a equação deixa de ser localização versus conforto e passa a ser localização com conforto. As unidades modernas dessa região deixam isso evidente. Os ambientes são flexíveis e funcionam de acordo com a vida da pessoa, e não o contrário. É um segundo cômodo que vira uma sala estendida, home office, quarto. É uma varanda envidraçada que muda de função conforme o momento. É uma cozinha moderna que evita reformas, acabamentos neutros, privacidade, silêncio, luz boa. Nada disso é luxo, é pura lógica, é rotina funcionando melhor. E essa lógica aparece também nas áreas coletivas dos prédios novos, sem depender de qualquer ordem específica no vídeo. São espaços pensados para atender necessidades reais, como exercer, relaxar, trabalhar, pausar, respirar. A ideia é simples: quanto menos tempo você perde se deslocando, mais qualidade de vida você ganha. E isso, para quem vive num ritmo intenso, tem valor enorme. As áreas sociais e de apoio seguem a mesma linha: halls funcionais, segurança moderna, ambientes de coworking, salas de reunião, espaços de convivência bem resolvidos. É a arquitetura dizendo: eu entendo a vida que você leva. E tem um movimento ainda mais profundo acontecendo na Paulista. Durante muito tempo, a região foi vista como um centro onde tudo passava. Hoje, ela está se tornando o centro onde as pessoas ficam, onde constroem rotina, onde criam um vínculo e onde encontram um ritmo de vida que faz sentido com o que a cidade é hoje. A Paulista deixa de ser só um endereço famoso e passa a ser um território de pertencimento. E essa sensação de pertencimento transforma tudo. Você começa a perceber como morar perto do que importa muda seu humor, sua energia, sua produtividade, sua presença no dia a dia, muda a maneira como você respira a cidade, muda a forma como você distribui o seu tempo. E no fim, a Paulista permite algo raro em São Paulo, que é viver com intensidade sem abrir mão do equilíbrio. E tem mais uma camada dessa transformação da Paulista, que pra mim é uma das mais interessantes. Quando você vive num lugar que concentra tanta diversidade de ritmos,
você começa a perceber como a própria cidade responde às mudanças de comportamento das pessoas. A Paulista sempre foi acelerada, sempre foi intensa, sempre foi cheia de vida, só que agora ela está entrando numa fase em que essa intensidade ganha um contraponto, um tipo de moradia que permite viver esse momento sem ser engolido por ele. E isso é raro numa cidade como São Paulo. Porque quando você pensa nos grandes centros urbanos do mundo, como Nova York, Londres, Tóquio, existem sempre um ponto em comum. As regiões mais importantes da cidade não são só lugares de passagem, eles são também lugares de permanência. O profissional não vai lá só para trabalhar, ele permanece, ele cria laços, vive o bairro. E a Paulista, aos poucos, está entrando exatamente nesse patamar. Está deixando de ser só um destino de trabalho para virar um destino de vida. E isso muda o tipo de morador que chega ali. Não é mais alguém que está só atrás de um endereço prático. É alguém que quer estar no centro de tudo, só que quer fazer isso com estrutura, com conforto, com silêncio, tecnologia, com previsibilidade. E quando esses novos prédios oferecem tudo isso, ambientes flexíveis, áreas completas, arquitetura inteligente, eles dão para a pessoa algo que São Paulo quase nunca entrega. Estabilidade emocional na rotina. A sensação de que, mesmo vivendo no coração da cidade, você pode respirar. E é exatamente isso que diferencia morar num prédio novo na Paulista de qualquer outra experiência. Porque aqui a moradia não compete com a cidade, ela complementa a cidade. Ela se adapta ao ritmo dela e entende que você quer intensidade durante o dia, só que quer paz quando volta. Ela entende que você quer acesso rápido a tudo, só que também quer um ambiente que te proteja do excesso de estímulos. E é esse equilíbrio que faz esses empreendimentos tão especiais. Eles dão forma concreta para uma vida mais inteligente. E quando você coloca tudo isso na balança, vida cultural, vida prática, vida profissional, pessoal, a Paulista deixa de ser só um endereço famoso e passa a ser um estilo de vida possível. Um estilo de vida em que você não está sempre correndo atrás do tempo. É um estilo de vida em que a cidade trabalha a seu favor e não contra você. E sinceramente, numa cidade como São Paulo, isso é quase um luxo invisível. Aquele luxo que não aparece nas fotos, mas aparece em como você vive. E agora eu quero saber de você. Morar na Paulista em um prédio novo faz sentido para sua rotina? Comenta aqui embaixo que eu quero entender a sua visão.